Nós vimos que as medidas adotadas no Plano de Gestão Ambiental podem estar agrupadas em programas. Esses programas reunidos podem compor o Projeto Básico Ambiental ou o Plano de Controle Ambiental. O Projeto Básico Ambiental é o estudo ambiental para empreendimentos no setor hidrelétrico. E esse PBA, que é esse conjunto de programas, é o requisito para a solicitação da licença de implantação. Então, o EIA, junto com o Plano de Gestão Ambiental e seus programas no setor elétrico, são parte do processo ainda na licença prévia, São planejados ainda na licença prévia. Através da aprovação do estudo de impacto ambiental, o empreendimento obtém também a licença prévia. Para prosseguir no processo de licenciamento ambiental, um dos requisitos para avançar para a licença de implantação é que esteja concluído, então, esse projeto básico ambiental do Plano de Gestão Ambiental, no caso do setor hidrelétrico. Já o PCA é o termo dado para esses estudos no setor de mineração. Também é considerado um requisito para a solicitação da licença de implantação desses empreendimentos. Então, vejam como o empreendimento ele não começa a implantação se ele não tiver consolidado um plano de gestão ambiental com seus programas, seus mais diversos programas ambientais. O interessante é que em alguns empreendimentos, esses planos e projetos eles podem estar articulados aos programas de gestão ambiental. A gente colocou aqui o SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental. É uma forma diferente de gerir o empreendimento, gerir a parte ambiental do empreendimento. A gestão por sistemas é diferente da gestão por meio de planos. Por quê? Porque a gestão por meio de sistemas, além dela ocorrer exclusivamente na fase de operação do empreendimento, ela apresenta mecanismos muito claros de avaliação contínua. E através dessas avaliações são verificados inadequações e o objetivo dessas avaliações é justamente a melhoria contínua do desempenho daquele empreendimento. Então, através do SGA, o empreendimento está sempre sendo avaliado e sempre sofrendo ajustes e melhorias, correções dessas medidas, que vão realçar os impactos positivos, vão minimizar os negativos, vão diminuir a possibilidade de acidentes, etc. Tá? Então, esse SGA tem metas e objetivos ambientais bem claros, programas e procedimentos de gestão ambiental, mas com as diferenças que a gente pontuou em relação a uma gestão ambiental por planos. Então, uma estratégia interessante para o plano de gestão ambiental, para dar mais agilidade a ele, é a incorporação ao SGA. Então, ele vem sendo pensado anteriormente, depois ele é incorporado ao SGA e dessa maneira há uma certa confiabilidade e que essas medidas serão implementadas com rigor e com eficácia. Bom, as medidas mitigadoras que tem no plano de gestão ambiental podem ser muito variadas, desde medidas muito simples, como, por exemplo, a implantação de lagoas de decantação, para minimizar a carga de poluentes no corpo aquático, até medidas muito mais tecnológicas, muito mais caras e complexas. Então, elas são muito diversificadas. Então, a gente pode
mas em geral elas estão relacionadas, né, as medidas mitigadoras, à diminuição da emissão de poluentes, a maioria delas, né? Então, por exemplo, tratamento de efluentes, sistemas de tratamento de efluentes é uma forma de diminuir a emissão de poluentes. A instalação de barreiras de ruído também são importantes para minimizar a perturbação das populações humanas e animais próximos ao dado empreendimento, no caso aqui é uma rodovia. Pode ser também instalação de filtros, né, para minimizar os poluentes lançados por determinadas indústrias. E ela pode, como a gente falou, ela pode demandar ajustes, aquisição de tecnologias avançadas, mas às vezes modificações simples de projetos, modificações das mais diversas, podem minimizar e até mesmo evitar impactos ambientais. Então, por exemplo, a questão das torres de transmissão. Então, as torres de transmissão podem ser empreendimentos, atividades, podem ser projetos bastante impactantes, mas também podem ser modulados, alterados, conforme as proposições do empreendedor, de maneira a minimizar os impactos. Então, eles podem, por exemplo, espaçar os fios, né, condutores, de maneira a atrapalhar o mínimo possível a migração das aves. Pode, por exemplo, em áreas florestadas, essas torres de transmissão podem ser elevadas, podem ser mais altas para minimizar corte, né, e desmate nessas áreas florestadas. Em alguns lugares, né, o cabeamento pode ser subterrâneo, então diminui a poluição visual numa da área, também atrapalha menos as aves. Tem até um caso que eu coloquei aqui da rodovia Transpantaneira, ela data de 1997. Na época, linhas de transmissão colocadas ali na região pantaneira estavam trazendo bastante prejuízo para a ave símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu. Elas estavam morrendo eletrocutadas, né? E aí, o Ministério Público, na verdade, o Ministério Público entrou com uma ação contra os responsáveis pelo empreendimento. Então, como medida mitigadora desse impacto, eles começaram a envolver, a recapear os cabos, protegê-los de maneira então a minimizar esses acidentes. Então, com a proteção dos cabos, houve a parada, né, a diminuição da morte dessas aves. Então, foi uma medida considerada eficaz. Aqui a gente colocou as medidas numa escala de preferência, né? Então, o ideal, quando se pensa em medidas para minimizar impactos ambientais, em primeiro lugar, o ideal seria evitá-los, né? Evitar impactos e prevenir riscos, em primeiro lugar. Quando não for possível evitar, então, aí as medidas devem reduzir ou pelo menos minimizar esses impactos negativos. Ainda assim, alguns empreendimentos são tão impactantes que, mesmo minimizando, ainda assim não é o suficiente. Então, é preciso lançar a mão de medidas compensatórias quando esses impactos negativos não podem ser evitados ou reduzidos. E, no último, né, grau de preferência, estaria a recuperação de ambientes degradados ao final de cada etapa do ciclo de vida do empreendimento.
Em empreendimentos de mineração, é feito um plano de recuperação de áreas degradadas, ele é obrigatório e ele está anexado, ele está junto, submetido junto ao EIA, né? Então, porque nesse tipo de empreendimento, então, as áreas abandonadas, quando desativadas, elas precisam ser recuperadas para que elas possam, por exemplo, ter um novo uso. No caso então, essa recuperação que a gente referenciou aqui no final é comum nesse tipo de empreendimento, nessa área. Já em projetos industriais, as medidas de remediação de áreas contaminadas são medidas frequentes, né? São medidas típicas desse tipo de empreendimento, já que são empreendimentos que causam substancial contaminação às áreas onde elas operam. Aqui tem um bom exemplo de como é possível, né, traçar alternativas para evitar impactos ambientais. Então, aqui a gente tem uma área com fragmentos de média e de alta importância e possíveis conexões entre esses fragmentos. Vejam que para fazer uma ligação entre o ponto A e B, né, economicamente seria mais viável, talvez, fazer um traçado retilíneo, mas isso impactaria fragmentos de média e alta importância. E aí, uma das medidas mitigadoras para evitar esse impacto seria um traçado com desvios, né, para evitar a fragmentação. Então, dessa maneira, o proponente evita alguns impactos relacionados a esses fragmentos vegetais. Nós temos um exemplo aqui também bastante interessante, que é da rodovia dos imigrantes. Então, aqui a gente observa alternativas de traçado para a pista descendente e vejam, aqui a gente tem 4 proposições, sendo que o projeto original data da década de 70 e a proposição inicial era de 17 viadutos e 10 túneis. Houveram substanciais mudanças, né, de maneira que, para a submissão da licença de implantação já em 1999, houve um replanejamento, né, porque esse EIA aqui não foi para frente, então esse projeto foi retomado aqui em 1999 e replanejado para 7 viadutos e 4 túneis, e sendo que quando inicialmente, né, pensava-se em 11 viadutos e 5 túneis em 88. Em 99, para a licença de implantação é que houve essa modificação para 7 viadutos e 4 túneis. O projeto executivo final, ele apresentou apenas 6 viadutos e 3 túneis. E por que isso foi possível? Porque as tecnologias avançaram ao longo do tempo e para minimizar os impactos de tantos viadutos, né, e para túneis menos extensos, né, foi feita uma reprogramação do projeto executivo. Então, houveram modificações devido a considerações geotécnicas e diminuição do número de pilares, porque aí ia ter menos desmatamento, né, uma menor necessidade de desmatamento e escavações, conforme a gente pode verificar aqui nessa tabela. Aqui, então, nós verificamos o projeto original 1, o 2, o 3 e o 4, que foi o aprovado, né? E essas modificações com diminuição do número de viadutos e do número de túneis, com ampliação, com uma ampliação na extensão total do trecho, porque ele fica cada vez menos retilíneo e penetrando cada vez mais dentro do maciço rochoso em túneis cada vez mais extensos, como a gente pode observar aqui.